Consegue enxergar um púlpito? Este é um púlpito da Saint-Pierre-Église, fica lá em Genebra, igreja que João Calvino pastoreou. Essa igreja foi construída na época da construção das catedrais. Sabe quanto tempo leva para construir uma catedral? Quanto tempo você acha que leva? 100 anos, uma catedralzinha, né? Assim, não é? Verdade, é isso mesmo. Esses 100 anos que a gente já acha, né? É o pórtico de uma catedral. Tá certo? Uma catedral, ela termina a sua construção sempre por volta de 300 a 400 anos. Grandes catedrais levam 500 anos. A Catedral de Colônia, por exemplo, na Alemanha, a Notre Dame, essas catedrais que a gente vê aí levam 200, 300, 400 anos para serem construídas. Interessante, né? Você contrata um arquiteto, tem que ser um Matusalém? Você nunca se perguntou por isso? Como é que se contrata para construir uma catedral? Olha, eu quero que você construa uma catedral, mas eu vou levar 500 anos. Ah, mas é isso mesmo, eu quero que você construa uma catedral. Como é que faz isso? Você não paga para um arquiteto, você paga para uma geração de arquitetos. Uma catedral não é construída por uma pessoa, é construída por uma família. Então, quando você, na Idade Média, contrata um arquiteto, você contrata ele e todos os seus descendentes. Porque aquela técnica vai sendo passada de pai para filho, todo o plano vai ser construído de pai para filho, e aquilo vai sendo construído aos anos e anos. Se você tiver curiosidade para saber como as catedrais eram construídas, tem uma série muito interessante chamada Pilares da Terra. Tem 2 temporadas, a segunda temporada é horrível. Mas a primeira vale muito a pena, principalmente se você quer entender o período da igreja que vai do século XII ao século XIII, XIV, que é o movimento exatamente do surgimento das catedrais. A catedral não está pronta, mas a primeira coisa que fica pronta é o púlpito. A primeira coisa que fica pronta no século XII é exatamente aquilo pelo qual, digamos assim, o sacerdote, o pregador, irá expor a palavra de Deus. E o púlpito no século XII, esse púlpito que vai surgindo do século XII, né, em diante, ele é um púlpito muito interessante. Né? Alguns aqui, né, ficam, puxa vida, que púlpito curioso, né? Você consegue perceber que ele parece um grande peixe? Pois é. A arquitetura do púlpito medieval, que inaugura as catedrais, elas representam um grande peixe que engoliu Jonas. E qual era o significado disso? Se você vê, ela faz um caracol aqui, tá vendo? O pregador nunca entra de frente para o púlpito, ele entra por trás. Então, ninguém está vendo o que ele vê, os degraus, e nos degraus tem ali todas as exortações das Sagradas Escrituras, dizendo para ele não se esquecer de onde Deus o tirou. Ele sobe cada degrau, lembrando em primeiro lugar que ele precisa daquilo que ele vai anunciar. Ele nunca pode esquecer disso. Então, quando ele dá a volta nesse caracol e aparece ali, é a imagem do Jonas que sai da boca do grande peixe e imediatamente proclama a palavra de Deus em obediência. Essa é a imagem desse púlpito, essa era a razão do púlpito ser construído dessa forma, dessa natureza. Para que não só a igreja soubesse que quem está subindo ali para pregar é alguém que foi salvo, alguém que foi liberto e alguém que não pode esquecer de onde Deus o tirou. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o nosso esquecimento. Ele é a razão da sua infelicidade. O seu esquecimento de onde Deus te tirou. Ele é a fonte da ingratidão.
Ele é a fonte da fúria. Ele é a fonte da ira. Ele é a fonte da desmedida na tábua de valores. Ele é a fonte do descontentamento. C.S. Lewis diz que morrer por pessoas de valor não teria sido divino, mas meramente heróico. Jesus não foi um herói. Ele não morreu por pessoas que valem a pena. Eu sei que você já contou para o seu irmão, você tem valor. Já olhou na cara dele e disse isso. Mas seu irmão só tem valor se ele estiver unido a Cristo. Seres humanos não têm valor intrínseco. O valor de qualquer coisa neste mundo depende da sua relação com Deus. Longe de Deus, tudo perde brilho, tudo perde valor, tudo perde razão. Se você salva um bebê, abrindo mão do hambúrguer, você é um herói, mas não é como Deus. Você salvou alguém que você considera mais valioso do que um hambúrguer. Mas quando Deus deu o seu filho em sacrifício, ele não foi heróico, ele foi divino. Só Deus dá a vida do seu filho para pessoas que não valem a pena. E enquanto não entendermos isso, a gente vai acreditar que a razão de Deus ter nos salvo está intrinsecamente ligada a quem nós somos, e não está ligada a quem nós somos. Este não é o critério de Deus. Deus não te salva por você, não te salva porque você tem um valor intrínseco. Ele não te salva porque ele, medindo todas as coisas, diz, esse aqui é mais importante. Não. Então a pergunta é, por que ele salva? Essa resposta diz respeito ao porquê Deus salva Nínive. Mas não somente Nínive. Porque Deus salvou Jonas. Nós vimos durante esses dias que há uma lógica, e que essa lógica que começa com a palavra de Deus, nos coloca debaixo de uma reação que só pode ser ou obediência ou desobediência. Vimos que a desobediência, como reação à palavra de Deus, implica necessariamente juízo. E a única coisa que quebraria a implicação da desobediência e do juízo é exatamente o arrependimento. O arrependimento é o único meio pelo qual podemos ver a lógica da desobediência e do juízo ser quebrada e manifesta a misericórdia de Deus, que é o oposto do juízo. Por outro lado, a grande pergunta é o que quebra a lógica que gera a implicação entre a obediência à palavra de Deus e o contentamento. O que faz com que pessoas que obedeçam a Deus, ao mesmo tempo não sintam contentamento, não vivenciem alegria, não tenham satisfação, mas sejam descontentes, sejam infelizes, insatisfeitos, parece que não ajuda nada, parece que nada mudou. O que quebra a relação entre obediência e contentamento e faz com que pessoas que obedeceram a Deus, em vez de ficarem felizes e contentes, elas se tornam descontentes. Ingratidão. Ingratidão
é a fonte de todo descontentamento. A ingratidão, ela se alimenta exatamente da nossa incapacidade de lembrar o que Deus fez. É o esquecimento de algo tão precioso como o Evangelho, que faz com que brote dentro de nós ingratidão. O Evangelho precisa ser pregado na igreja diariamente, não porque as pessoas precisam diariamente ser salvas, mas porque, apesar de serem salvas pelo Evangelho, elas precisam do Evangelho para não serem infelizes, para não serem ingratas, para não serem descontentes, para não olharem para a vida e se acharem merecedores de algo melhor do que aquilo que Deus já lhes deu. Para que elas possam viver a vida dizendo: tudo o que eu mais precisava, Jesus já fez por mim, tudo o que vier agora é lucro, nada mais é importante do que aquilo que Cristo fez naquela cruz por mim. Mas quando a gente sobe o púlpito, ingrato, esquecendo do que Deus fez, esquecendo do que Deus realizou, esquecendo de onde Ele nos tirou, nós manifestamos a nossa tábua de valores, nos considerando superiores, nos considerando melhores, dignos de que Deus faça alguma coisa, de que Deus realize alguma coisa ou outra, de que Ele responda às nossas orações, de que Ele faça aquilo que a gente está pedindo, porque afinal de contas, nós estamos obedecendo a Sua palavra, nós estamos fazendo aquilo que Ele está pedindo, e então nós simplesmente exigimos que Deus, por causa da nossa obediência, faça aquilo que a gente está pedindo, e isso só acontece quando a gente esquece que tudo aquilo que a gente precisava, Ele já fez. Por isso a primeira coisa que seca numa pessoa que, apesar de obedecer a Deus, esqueceu do Evangelho, é o louvor. Ela não canta mais na igreja. Uma das, talvez, coisas mais gloriosas que a Reforma fez foi fazer a igreja cantar. Lutero botou todo mundo da igreja de Santa Maria para cantar. Quem disse que é só a gente que vai cantar? Vocês todos vão cantar. Ah, mas vai cantar. Ah, mas eu canto. Vai cantar. Aí na hora, imagina, na hora do sacramento da ceia do Senhor, então está todo mundo acostumado a só o sacerdote lá e tomar no cálice, tá certo? O vinho, tá certo? O que ele pega? Ele toma o cálice e comete uma das coisas mais absurdas que nunca ninguém na época fez. Ele pega o cálice dele e diz assim: toma. E passa para todo mundo. Por isso que hoje ainda existe, lá, tanto, não só na Alemanha, mas inclusive em igrejas. No Brasil fazem isso, né? Naquele dia não teve o paninho, né? Mas você recebe o cálice, o paninho, a pessoa vai lá, toma, passa e dá para o outro. Todos participam do mesmo. O que Lutero fez? Botou exatamente a ceia para ser participada por toda a igreja. Fez a igreja cantar, fez a igreja adorar, fez a igreja participar dos sacramentos, fez a igreja adorar o Senhor. A primeira coisa que seca, quando a gente se torna ingrato e esquece o Evangelho, é o louvor. A gente não consegue mais cantar. A gente não consegue mais adorar. A gente não consegue mais louvar. A nossa vida é amarga, porque a gente acha que se a gente obedeceu, a gente tem uma carta, um super trunfo para dizer: Deus, agora o Senhor tem que fazer algo por mim. Esse é Jonas. Jonas quebra a lógica do contentamento, que está atrelada à obediência, justamente por seu esquecimento, justamente por conta da sua ingratidão. E é isso que a gente vai ver no texto de hoje. Nós veremos no texto de hoje 3 coisas importantes. Quantas? 3. Primeiro, o descontentamento de Jonas
por causa da misericórdia de Deus para com os ninivitas. E isso vai dos versículos 1 a 5. Segundo, veremos o descontentamento de Jonas por causa do juízo de Deus para com uma planta imprevisível. Versículos 6 a 9. E terceiro, versículos 10 e 11, a razão da misericórdia de Deus para com os ninivitas. Vamos ler, meus irmãos? Diz assim a Sagrada Escritura, a partir do versículo de número 1. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu descontentamento. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta, e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: Para mim, morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: É razoável a sua ira por causa da planta? Ele respondeu: É justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: Tens compaixão de uma planta, que nem sequer cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, que são como plantas, que não sabem o que é certo e o que é errado, e também muito gado? Oremos. Senhor Deus, nos dê graça, para que a gente entenda o que o Senhor nos diz através de Tua palavra. Que ela mais uma vez brilhe e o nosso coração entrevado seja iluminado. E que a gente resista à tentação de sair da luz. Porque talvez o nosso coração iluminado seja tão feio, tão horroroso, tão indigno da Tua glória. Mas é quando a gente vê o nosso coração assim, que a gente te clama por socorro. Então ilumina as trevas do nosso coração, para que a gente volte a cantar, para que a gente volte a te adorar. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeira parte, versículos 1 a 5. O descontentamento por causa da misericórdia de Deus com os ninivitas. No versículo 1 nos mostra a reação de Jonas, que não foi a reação esperada. A reação esperada de alguém que acabou de ser salvo de um juízo e que obedece imediatamente à palavra de Deus, deveria ser com o sucesso daquilo que ele acabou de fazer, que é pregar a palavra aos ninivitas, ele então ficar contente, independente do fato dos ninivitas converterem ou não. Porque qual seria a razão da sua felicidade?
Não era se os ninivitas fossem convertidos ou não. Pouco importa, poderiam eles não ter se convertido. Ele deveria permanecer contente, porque o que ele precisava fazer, ele fez. Então ele poderia simplesmente dizer: Senhor, estou grato só pelo fato de poder ter feito aquilo que o Senhor pediu, e como demonstração do meu amor, eis aqui o meu serviço. A minha gratidão por tudo que o Senhor fez está expresso simplesmente na obediência. Se os ninivitas se converteram ou não, isso não é papel de Jonas. Isso não diz respeito a Jonas. Mas Jonas não conseguiu a alegria que decorre da obediência, porque ele tinha uma questão a ser tratada. Ele tinha um pecado ainda a ser confessado. Um pecado que precisava sair das trevas do seu coração e vir para a luz. Jonas estava furioso. E agora a fúria, a ira de Jonas não é contra os ninivitas, mas é contra Deus. E então, como o capítulo 2, em que Jonas ora, pela segunda vez, o livro nos mostra Jonas orando. E dessa vez, o Jonas do capítulo 4 não se parece nada com o Jonas do capítulo 2. Antes não tivesse jamais saído de dentro daquele peixe. Mas ele saiu. Deus tirou ele de lá. E a oração de Jonas, infelizmente, é uma oração de alguém que não reflete a lembrança do que acabou de acontecer, a memória do que acabou de acontecer. Alguém poderia dar um desconto dizendo assim: foi tantos e tantos anos, né? Tantos e tantos, né? O Jonas precisa voltar ao primeiro amor, ele é um novo, né? Não é esse o caso. O que é maravilhoso no livro de Jonas é que ele esquece da graça, tendo provado dela há poucos instantes. Você pode esquecer da graça de Deus em poucos instantes. A palavra de Deus diz que ele ficou furioso e orou ao Senhor. E ele começa dizendo: Senhor! Que maneira irônica de começar uma oração dizendo, né? Senhor! E vai brigar com Deus agora? Mas não é o Senhor. Ele não é seu Senhor. É como se alguém estivesse dizendo: Senhor, eu te ordeno. Como assim? Isso é uma contradição. Se o Senhor ordena, você não pode ser Senhor. Ele não pode ser seu Senhor. Então ele começa dizendo: Senhor! Não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? O que será que ele disse quando estava na terra, hein? O que você acha que passou na cabeça dele? A gente só consegue decifrar o que ele poderia ter dito quando a gente lê as próximas frases, não é? Quando ele diz assim, exatamente, né? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, que te arrependes do mal. Ou seja, qual é a razão da ira de Jonas? Porque Deus é um Deus de graça. Porque Deus é amoroso. Olha que maneira legal de você se irritar com Deus. Porque Ele é bondoso. Eu estou com raiva do Senhor porque o Senhor é bom. Eu estou com raiva do Senhor porque o Senhor é gracioso. Eu estou com raiva do Senhor porque o Senhor é misericordioso. Eu estou com raiva do Senhor porque o Senhor salva. Ele tinha algumas razões para não querer que Deus salvasse os ninivitas. Imagina, um bando de ímpio. Gente que não ama a Deus. E que dentro do espectro político das relações entre Israel e os ninivitas, os assírios, era uma situação muito complicada. Era uma situação de ódio e era uma situação de opressão dos ninivitas contra o povo de Deus. Então, imagine que Jonas não consegue ver com bons olhos Deus salvar o agressor. Deus salvar aquele que fere. Deus salvar aquele que ofende. Deus salvar aquele que, aos olhos do povo, não tem o menor valor. Deveria ser enviado para o inferno mesmo. Esse é um desgraçado. Mas o que causa espanto em Jonas? O fato de Deus ser gracioso, misericordioso com aqueles que Jonas não considerava valiosos. Na tábua de valores de Jonas, aqui está um ninivita, aqui está uma planta,
aqui está Deus. Para Jonas, os ninivitas representam a escória. Os ninivitas representam pessoas indignas da graça e da misericórdia de Deus. Ele não queria que os ninivitas experimentassem a salvação. Ele não queria que os ninivitas experimentassem a misericórdia e a graça de Deus. Como um fariseu nos tempos de Jesus, Jonas é aquele que não aceita Jesus comer e beber junto com publicanos e pecadores. Eles se aproximam de Jesus e vê publicanos e pecadores bebendo com Jesus e comendo com Jesus e dizem: como assim ele come e bebe com publicanos e pecadores? Jonas, como os fariseus, não aceitava a possibilidade da graça de Deus ser derramada sobre aqueles que eram considerados inimigos do povo de Deus. Então ele furiosamente faz uma oração malcriada. Eu gosto dessa oração porque ela, no mínimo, encoraja a gente a não ter medo de orações malcriadas. Tem gente que tem medo de fazer oração malcriada. Você deveria ter medo de não orar. Porque é melhor você dizer um não lutando com Deus do que esse sim falso, silencioso e tácito que pressupõe que você fala com Deus. É melhor falar com Deus, mesmo que sua fala seja exatamente como a de Jonas, malcriada, do que você se fazer de comportado e não experimentar a oração como um meio pelo qual a gente abre o nosso coração diante de Deus. Jonas está assim, descaradamente, até acho que demais, diante de Deus, colocando suas questões. E o que perturba, ele sabe que Deus é compassivo, ele sabe que Deus é misericordioso, ele sabe que Deus pode poupar alguém do juízo que este alguém merece. Então, o surpreendente, que na verdade para a gente não deveria mais nos surpreender, acontece em seguida. Quando ele termina a oração, então ele começa dizendo, ah, Senhor, e termina dizendo, ó Senhor. Agora, olha a ordem que ele dá, tira a minha vida. É se matar, cara. Você pede para Deus tirar a sua vida. Como assim, tira a minha vida? Veja como ele é doido. Está entendendo? É isso que eu estou tentando mostrar para você. Como Jonas é desequilibrado. Ele é dramático. Você não percebe como ele é dramático? Ah, já que não foi o convite dos ninivitas, me mata, Senhor. O cara acabou de pedir para Deus tirar ele do peixe. Ele está dizendo, me mata, Senhor. É assim, é tudo ou nada. Só falta fazer igual o Didi, né? Me mata, Senhor. Essa é a imagem que sempre vem na minha mente. Quando eu leio essa passagem de Jonas. Ele, de uma maneira bastante estúpida, dizendo, melhor é morrer do que viver. Claro que ele está exagerando. É claro que ele está aqui, hipérbole total. Ele está dizendo, me mata, Senhor, acaba com tudo. Sabe aquela pessoa que aconteceu o que ela não esperava? Pronto. É o fim do mundo, acabou tudo. Eu fico imaginando essa cena dramática, porque tem que ser um ator para fazer um negócio desse diante de Deus, tá certo? Porque ele sabe tudo, né? Então tem que ser dramático fazer um negócio desse. Eu fico imaginando Jonas todo aquele drama, gritando, igual um Didi, sabe? E Deus assim. Depois que ele terminou de fazer todo o teatro dele, a pergunta que Deus faz é retórica. O que é uma pergunta retórica, gente? É que ele já sabe a resposta. Tá certo? Deus não está dizendo assim, eu tenho uma dúvida, eu vou fazer agora um de frente com Jonas. E vou dizer assim, Jonas, é razoável a tua ira? Não, Deus está fazendo uma pergunta retórica. Ele está dizendo como você é estúpido. É isso que Deus está dizendo, como você é tolo. Ele está dizendo, você não é racional. Você não consegue fazer 2 mais 2 é igual a 4. Você é estúpido. É razoável essa tua ira, você não está percebendo que essa tua ira é um absurdo.
que o que você está fazendo é um absurdo, que esse descontentamento seu, essa fúria sua, essa ira sua é irracional. Você não está percebendo que essa infelicidade, esse vazio no peito, essa insatisfação sua não faz sentido. Você não está percebendo que você não tem razão no que você está acabando de dizer para mim. Você não está percebendo que essa sua oração é tola, não faz o menor sentido. Você está querendo enganar quem, Jonas? Que oração sem vergonha é essa? Porque nem para fazer uma oração verdadeira você consegue. Jonas fez uma oração mal criada, mas uma oração mentirosa. E essa oração mentirosa, ela tem a característica de ter, digamos assim, 90% da verdade, mas outro 10% de baixo, escondido. Essas orações, elas são como a ponta de um iceberg. Elas revelam só a ponta do ídolo, mas não o ídolo da superfície. E é isso que Deus está dizendo. Você está querendo me convencer que eu devo tirar a sua vida, porque você ficou insatisfeito com a minha misericórdia derramada sobre os ninivitas? Só professor de seminário para acreditar nisso que você acabou de dizer. Tá certo? Então Deus, esse argumento da oração de Jonas não colou para Deus. Então diz, é razoável a tua ira. E aí vem o desfecho, né, dessa primeira parte, com uma reação que, meus irmãos, ela é mais malcriada do que a oração. Deus faz a pergunta, é razoável a tua ira? E Jonas deixa Deus no vácuo. É razoável a tua ira? Jonas vai embora. Deixa Deus falando sozinho, vai para o outro lado. Veja o que o texto diz. Versículo 5, então Jonas saiu da cidade. Foi embora, não falou nada com Deus, nem respondeu Deus, foi embora. Se mandou. Aí você acha assim, poxa, ele foi refletir. Fui pensar sobre o que Deus acabou de dizer, afinal de contas, eu fiz uma pergunta muito complicada. É razoável a minha ira? Caramba, eu preciso pensar um pouco melhor sobre isso. Aí você pensa que ele foi meditar, foi para o deserto. Mas a Bíblia diz que ele foi, saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, ali armou uma tenda, sentou-se debaixo dela, à sombra, e ficou olhando para a cidade dizendo, que horas o Senhor vai mandar o raio naqueles desgraçados? Que horas o Senhor vai exterminar esses ninivitas? Eu quero saber a hora, porque senão o Senhor vai acabar com a minha profissão. Um profeta tem que ser assim, Senhor. Ó, a gente profetiza e diz, ó, 40 dias Deus vai transformar todo mundo aqui em churrasquinho, inclusive o gado, tudo aí. Senhor, funciona assim, passa 40 dias, tem que rolar o churrasquinho, ponto final, senão o Senhor complica a minha profissão. Então eu estou aqui esperando dar os 40 dias. Ele está esperando o juízo. É impressionante como a gente recebe a graça de Deus e não consegue proclamar a graça de Deus para aqueles que estão à nossa volta. A gente consegue chorar porque Deus perdoa os nossos pecados e chorar de alegria, de júbilo, mas a gente não consegue chorar de alegria quando Deus derrama a sua misericórdia sobre aquele que nos agrediu. Então, Deus precisa dar uma lição para Jonas. Jonas já estava descontente com a morte dos inimigos. Com a morte, ó. Ele já estava descontente com o fato de que Deus não exterminou e resolveu não julgar, não derramar juízo sobre os ninivitas. Então, ele já estava descontente com isso. Então, Deus resolveu apresentar para ele um outro descontentamento. E esse descontentamento agora é o oposto. Se ele está descontente porque Deus não deu juízo sobre os ninivitas, agora ele vai ficar descontente porque Deus deu juízo. Você entende? Ele fica descontente. Seja quando Deus dá o juízo, ele fica descontente, seja quando Deus não dá o seu juízo. Para explicar isso, ele vai contar a gente vai ver aqui uma história de como Deus vai lidar com Jonas. Já que Jonas não responde à pergunta de Deus, então Deus faz alguma coisa com ele aqui, que é ensinar ele, é a maneira pedagógica de Deus acordar Jonas do seu sono profundo, do seu sono dogmático.
dos versículos 6 a 9, a gente vê que Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra à cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. A primeira coisa que deve chamar a sua atenção é a maneira pela qual Deus faz algo tão bacana com Jonas, depois de Jonas ter sido tão mal criado com ele. Alguns de nós aqui dizem, mas Deus não podia fazer isso com Jonas, ele não merecia essa plantinha. Isso é o nome de graça, isso é o nome da graça, isso significa graça. Por isso que, quando Jesus estava sentado com os publicanos e pecadores, e os fariseus e escribas se aproximaram, dizendo, olha, ele come com publicanos e pecadores, Jesus conta 3 parábolas. Conta a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas, da mulher que tinha 10 dracmas e do pai que tinha 2 filhos. E ao contar essas 3 parábolas, ele está repreendendo os fariseus e escribas, justamente porque eles se comportam como o filho mais velho. Aquele que, pela obrigação cumprida, pela obediência feita e realizada na casa do pai, acha-se, portanto, merecedor de que o pai lhe faça festa, de que o pai lhe dê aquilo que o pai está dando para o outro filho, que simplesmente, ao contrário dele, em vez de obedecer, fez tudo o que dava, tudo o que era contrário à vontade do pai. Então, quando aquele menino mais novo volta para a casa do pai, o que irrita o filho mais velho é que o pai não trouxe juízo sobre o menino. O pai não disse para o menino, olha, você vai trabalhar aqui como meu criado, sim, porque é isso mesmo. Você é um desgraçado, você tinha tudo aqui, fez o que fez e acontece, pegou a herança, a parte da herança que eu te dei, nem para você voltar com alguma coisa na sua... Você vê pobre, miserável e todo arrebentado, quer saber de uma coisa? Vai trabalhar assim com os criados. E eu não quero te ver, suba na minha frente. O pai faz o contrário. Põe anel no dedo dele, diz, tudo que é meu é teu, meu filho. É como se nada tivesse acontecido. Você vai voltar para a casa do seu pai e hoje a gente vai ter uma festa porque você voltou. O filho mais velho não consegue se alegrar. Ele é como Jonas. Ele não consegue entender a maravilhosa graça de Deus. Porque a graça de Deus tem uma tábua de valores. E essa tábua de valores está cravada no coração daquele que morreu na cruz do Calvário. E é só ali que a gente encontra a tábua de valores, que diz exatamente o que é certo e o que é errado. Qual é o caminho bom do caminho mau. É só ali. Então o que Deus faz? Faz uma plantinha crescer sobre Jonas, para dar um refresco para ele, para ele ficar contente. E não é que dá certo? Parece que nada vai desestressar Jonas. Aí Deus dá lá para ele uma coisinha, boba, né? Uma planta. E planta é legal porque plantas não têm tábua de valor, né? São seres vivos, não é? Digamos assim, mas que não têm ética, né? Você não tem uma planta dizendo assim, será que eu mato agora o desgraçado do Jonas ou não? O que eu posso fazer com ele? O que é o certo, o que é o errado? Uma planta não sabe o que é o certo e o que é errado. Uma planta, se ela olhar um bebê caindo do céu e um hambúrguer, ela não vai decidir o que é mais importante do que o outro. Ela simplesmente não tem esse padrão, ela não decide com base na lógica, não tem certo e errado. Não sabe, não tem essa natureza. Ela simplesmente nasce pela vontade de Deus, nasce com o propósito de fazer sombra a Jonas. E o propósito da sombra sobre Jonas não é porque, de alguma forma, isso vai melhorar a pele de Jonas. O que Deus quer é trazer contentamento a Jonas. E ensinar para Jonas que a razão do contentamento dele não está na obediência em si, mas está em Deus. Está na graça de Deus. E então o que acontece? No versículo de número 7, ele nos apresenta o juízo de Deus com essa planta, que não sabe o que é o certo e errado, que não sabe distinguir entre o bom e o mau caminho. Então, o que Deus faz? No dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. Pronto. A lagarta aqui tem o mesmo padrão do juízo.
vai destruir, vai aniquilar. E aniquilou aquela plantinha que não sabia nada do que é certo, do que é errado, simplesmente nasceu num dia, no outro dia já foi eliminada por uma lagarta que foi enviada por Deus. O versículo 8 diz uma coisa muito curiosa, né? Então, imagine assim, a plantinha sobre Jonas feliz da vida, minha plantinha, que coisa legal, que coisa maravilhosa, né? Não consegue glorificar Deus, né? Não consegue ver graça, né? Então, o sujeito, quando não consegue ver graça, ele é como aquele proprietário de um grande celeiro, que era um homem muito rico, e que Jesus diz que, de repente, veio algo tão poderoso na sua plantação e simplesmente a sua colheita foi muito produtiva. E ele ganhou muito mais do que ele esperava ganhar. Ele nem esperava ganhar. Ele não levanta as mãos para os céus para dizer: Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me deu essa colheita tão produtiva. Ele simplesmente olha para aquilo tudo e diz assim: eu tenho um problema para resolver, eu tenho que aumentar o celeiro para caber mais coisa aqui dentro. Ele não tem gratidão. Por isso que ele é louco. Essa noite pedirão a sua alma. Porque ele não consegue ver a mão de Deus, não consegue ver o que Deus lhe dá, não consegue enxergar o que Deus lhe oferece, não consegue enxergar a dádiva de Deus, e por isso ele não consegue ter o quê? Agradecer a Deus e encher o seu coração de contentamento. Ele não consegue contar as bênçãos, ele não consegue contar o que Deus fez, ele não consegue lembrar o que Deus fez, e por isso ele não consegue contar e nem cantar o que Deus fez. Ele só tem amargura. Mas se acontece alguma coisa boa, em vez de lembrar do Senhor, ele se contenta com a plantinha. Ele só consegue olhar para o milagre. Ele só consegue olhar para o que Deus faz. Ele não consegue olhar para Deus. O foco dele está no que Deus faz. Então ele está preocupado no que Deus vai fazer. Então Deus faz uma coisa muito curiosa. É o momento que eu acho mais divertido do texto. E aconteceu que, aparecendo o sol, né, tinha um monte de nuvem atrapalhando o sol de queimar a cabeça de Jonas. Ele disse: não, eu não quero que você fique contente agora não. Vai, tira. Aí sai as nuvens e começa o inferno em chamas na cabeça de Jonas, né? E ele começa a ficar tão perturbado, a Bíblia diz que com toda a sua alma ele desmaiou, ele desfacelou. Então imagina que agora, daquele homem todo equilibrado debaixo de uma plantinha, volta novamente aquele homem extremamente desequilibrado. Imagine agora o drama de Jonas. Então voltemos ao Jonas dramático, versículo de número 8, a parte B. Veja a reação de Jonas quando o sol bate na sua cabeça. A Bíblia diz que aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, o sol bateu na cabeça de Jonas e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim é morrer, morrer é melhor que viver. Imagina, o Senhor mata logo esse feliz. Está pedindo, Senhor. É dramático. Tudo para ele é ruim. Deus acabou de dar uma plantinha para ele. Ele não conseguiu glorificar Deus. E agora, quando a plantinha vai embora, agora, da noite para o dia, vira um inferno na vida dele. Existe uma grande diferença entre um contente e um descontente. Um descontente é uma pessoa, imagine o seguinte, que ela tem momentos, digamos assim, de felicidade, de contentamento, mas eles duram só um instante. O que permanece é ingratidão, infelicidade, tristeza, vazio, insatisfação. Esse é o Jonas. Ele tem momentos de alegria, de contentamento, mas a vida dele é pura insatisfação, pura ingratidão. Mas Deus quer que Jonas vire esse jogo. Que Jonas entenda que é o contrário. De que são momentos de juízo, momentos de angústia, momentos de tristeza,
momentos de pavor, mas eles devem durar um instante, porque o que deve permanecer é a plenitude da graça de Deus, na gratidão, no contentamento, na alegria. Minha pergunta não é se você tem momentos de alegria. Minha pergunta é se você tem contentamento o tempo todo, apesar de o tempo todo você viver instantes de descontentamento. Jonas, ele precisa desses golpes da graça divina. Desses momentos em que Deus dá coisas graciosas para ele ficar energizado, mas se ele enfrenta uma luta, Senhor, acabou tudo, não quero mais na igreja, esses bando de crente é tudo aí invejoso, tá certo, Senhor? Eu não quero mais nada com igreja, é isso mesmo. E aí vira desigrejado. Ó. Então, como termina essa segunda parte? Com Deus mais uma vez olhando para Jonas. Acabou? Ok. É razoável a tua ira? Faz sentido a tua insatisfação? Faz sentido o teu descontentamento? Faz sentido a sua ira, a sua fúria? Por causa dessa planta? Dessa vez ele não deixou Deus no vácuo. Ele respondeu. E eu não acho que ele estava convertido ainda não. Porque ele respondeu bem assim. É justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. Tá vendo? É difícil, Jonas, não? Você acha que você é uma pessoa fácil? Mas não, a gente não é fácil, não. Jonas está irado com Deus. Porque Deus não age como Ele quer que Deus haja. Porque Deus não faz o que Ele quer que Deus faça. E por isso Ele é ingrato. Porque Ele não consegue enxergar o que Deus realmente faz e o que Deus realmente não faz. Então, como termina a nossa história? A nossa história termina com os versículos 10 e 11. O versículo 10, Deus então desvenda a tábua de valores de Jonas e apresenta a sua tábua de valores no versículo de número 11. O versículo de número 10, Deus então olha para Jonas, depois de Jonas ter dito, é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte? Então agora Deus vai apresentar a razão da sua misericórdia sobre os ninivitas, que é a mesma razão pela qual Deus exerceu a misericórdia sobre o próprio Jonas, e o próprio Jonas não estava enxergando. Então Deus diz a Jonas, tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer. São as coisas que Deus nos dá. Mas nós não as conquistamos por nossas próprias mãos. É tudo aquilo que Ele nos dá. E que, portanto, a gente quando olha diz, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu isso. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor deu. Então Deus olha para Jonas e diz, você consegue ter compaixão das coisas que eu te dei. Essa é a tábua de valores de Jonas. Ele só consegue amar as coisas que Deus lhe dá. Jonas, ele é um ego referente. Essa é a síndrome de Jonas. O complexo de Jonas é o complexo da egocentricidade. Se não tiver nada a ver com ele, não lhe interessa. Ele não consegue celebrar o que Deus está fazendo, mesmo que ele não seja o tema, mesmo que ele não apareça, mesmo que ninguém fale o nome dele, porque ele pregou, 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 e a sua pregação chegou até o rei, e nem os empregados, nem o rei mencionaram o seu nome. Todos eles
só estavam preocupados com Deus. Mas Jonas, diferentemente, não consegue ver graça naquilo que Deus está fazendo, mesmo que ele não esteja provando, mesmo que ele não esteja sendo fruto e alvo dessa graça. É tão interessante isso em nós, não? Veja como a gente convive nas nossas igrejas, né? Como a gente tem compaixão dos caras que estão passando por miséria, ou que estão enfrentando uma enfermidade, que estão passando por lutas com seus filhos, ou no casamento. Então a gente se compadece, não é? Mas se eles realizam coisas gloriosas, se Deus dá para eles coisas incríveis, a primeira coisa que você faz é: Senhor, porque o Senhor está dando para ele, não está dando para mim. A gente não consegue dizer: meu irmão, eu quero louvar a Deus pela bênção que Deus fez na sua vida. Chega até, parece que um vulcão está aqui dentro da gente. De onde vem isso? De onde vem essa nossa incapacidade de celebrar o que Deus está fazendo e que não tem absolutamente nada a ver com quem você é? Nós perdemos a capacidade de celebrar o que Deus está fazendo ao nosso redor, porque a gente só acha interessante o que Deus está fazendo com a gente. Porque a gente já não é grato pelo que Deus faz, mas por apenas aquilo que Ele faz a nós mesmos. Se Deus me deu uma plantinha, legal. Mas se deu a plantinha para o outro, então, a tábua de valores de Jonas é centrada nele mesmo. Por que ele não consegue ter contentamento? Porque ele só quer encontrar contentamento em si mesmo. Mas o contentamento ele só vai encontrar se ele olhar para Deus, se ele olhar para o que Deus fez, se ele tiver gratidão no seu coração. Então Deus faz o contrário. Diz para ele: você tem compaixão de uma planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, na outra morreu, que não sabe distinguir entre o certo e o errado, que não tem ética. E aí Deus termina dizendo: não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, não sabem discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Pessoas que não tinham um padrão, não tinham a lei de Deus. Pessoas que não tinham, como ele, razões claras e objetivas para saber o que Deus quer e o que Deus não quer. Pessoas que estavam perdidas na sua maneira de enxergar a realidade e conduzindo suas vidas à sua própria maneira. E então chega Deus e manda Jonas pregar e essas pessoas se convertem. Não teria Deus compaixão desse povo? Por que Deus deveria ter compaixão de Jonas quando ele se arrependeu dos seus pecados, mas não ter compaixão dos ninivitas quando eles também se arrependem dos seus pecados? Isso só pode acontecer na cabeça de Jonas se ele se considerar superior aos ninivitas. Só que a tábua de valores de Jonas, ela é inconsistente. Por que ela é inconsistente? É isso que Deus quer mostrar para Jonas. Jonas, é razoável a sua ira. Está faltando lógica no seu raciocínio. Está faltando entendimento, está faltando clareza com relação à vida. Está faltando clareza com relação àquilo que realmente importa nessa vida. Então Deus está chamando Jonas à consciência de um Jonas que é incapaz de amar seres humanos e Deus. Aí você pergunta: mas como assim, Jonas? Imagine como as Escrituras nos informam, né? A gente tem uma certa hierarquia, digamos assim, nos seres, né? Então, a gente tem Deus, os anjos, seres humanos, animais, plantas e pedras. Tá certo? Deus termina a conversa com Jonas dizendo assim: Jonas, a razão da sua ingratidão é que você só consegue amar coisas.
plantas. Porque você só consegue ter misericórdia de quem não é igual a você. Você só consegue ter misericórdia de quem é inferior a você. Como uma planta, por exemplo. Então a gente consegue ter compaixão, a gente consegue ter misericórdia, como diz Jonas, como a palavra de Deus mostra acerca de Jonas, né? Com relação à planta. Mas com relação àqueles que são iguais, Deus está dizendo, você não conseguiu ter compaixão por um ninivita, que é igual a você. Então, Jonas, você só conseguiu ter compaixão e amor por uma plantinha? Não, deixa eu entender o que você está dizendo, Jonas. Você consegue amar uma plantinha, não consegue amar alguém igual a você, e quer dizer, e quer que eu acredite que você ama alguém superior a você? Uma pessoa que só ama plantas, não consegue amar seres humanos, e muito menos a Deus. Se o que mais você ama na sua vida é uma coisa que Deus te deu, você ainda não sabe o que é amar a Deus. Porque se você ama as coisas mais do que tudo nessa vida, você não pode amar a Deus. Mas o problema é que você não pode só amar a Deus. Você não ama o seu esposo, você não ama a sua esposa, você não ama os seus filhos, você não ama nem o seu trabalho, você ama o seu ídolo. Mas o que isso significa? Significa que a única coisa que pode colocar em equilíbrio os nossos amores é o amor a Deus sobre tudo, sobre tudo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, se Deus é a sua máxima referência, se o teu coração é grato por Deus, você pode amar à vontade o seu trabalho. Isso não vai ser idolatria. Qual é a única maneira de você saber que você não está idolatrando o seu trabalho? Essa é a dúvida de todo mundo, né? Pastor, como é que eu posso saber se eu estou idolatrando meu marido ou não? A pergunta que tem que ser feita é, você ama a Deus? Porque se você ama a Deus mais do que o seu marido, está resolvida a sua pergunta. O amor a Deus sobre todas as coisas é a única garantia pela qual nós podemos amar com toda a intensidade as coisas que estão à nossa volta. Mas se a gente não é capaz de amar a Deus, o nosso amor pelas coisas é doentio, porque devotamos às coisas que Deus dá o amor que deveríamos ter somente por Ele. E amamos mais uma planta do que o Deus que nos deu a planta. Não tem como ser feliz amando as coisas que Deus dá. Só seremos felizes se amarmos o próprio Deus. Sabe por quê? E por que isso é o fundamento do contentamento? Porque se você ama o seu trabalho mais do que Deus, o seu trabalho é como uma planta. Num dia nasce, no outro dia se desfaz. E se sua vida está montada nessa plantinha, no momento em que essa plantinha se desfalecer, o que se desfalece junto? Seu contentamento. Qual é o problema de você fazer do seu marido a fonte de toda a sua alegria? O problema é que seu marido é como uma plantinha. Nesse sentido, seu marido cresce, mas ele também pode deixar o mundo. E se ele deixa o mundo, o que deixa junto? O que você perde? Não é só o seu marido. Você está perdendo ali o chão da sua vida, porque você fez do seu marido o chão da sua vida. E sabe qual é o problema? Seu marido ainda não foi amado como deveria ser amado. Quando a gente ama as pessoas como Deus, a gente não ama, a gente idolatra. A idolatria é um amor doentio, é o amor possessivo, é o amor dominador, é o amor controlador, é o amor que sente prazer destruindo a coisa amada, é um amor desvirtuado, é o amor corrompido, é o amor doentio. Jonas é doente. E ele precisa da graça de Deus. Ele não consegue enxergar que tudo que Deus fez com ele até então revela uma coisa poderosa. Que mesmo ele, sendo quem ele é, Deus o ama.
mesmo os ninivitas, vivendo como viviam, quando Deus anuncia o juízo e eles se convertem, o amor de Deus se derrama sobre os ninivitas. Eu queria encerrar essa exposição lembrando de quando Jesus estava sendo inquirido pelos fariseus e escribas. Eles não estavam aceitando como razoável o fato de que Jesus seria o Messias, o Filho de Deus, pelos milagres que ele estava fazendo. A resposta de Jesus diz, é muito clara. Quem foi que disse que os meus milagres, todos eles que estou fazendo, é um sinal de que eu sou o Messias? Daí, é nesse exato momento, a gente vai ver isso em Mateus capítulo 12, versículos 38 ao 41, e Lucas, a passagem paralela, no capítulo 11, versículo 29 ao versículo 32. As duas passagens que mencionam Jesus, quando responde a esses intérpretes da lei, esses fariseus. Não é? Jesus responde a eles dizendo exatamente o seguinte, de que nenhum sinal virá senão pelo profeta Jonas, e eis quem é maior do que Jonas. O que há de interessante nessa passagem? Muitos olham para os 3 dias, né? E é claro, quando Jesus fala dos 3 dias, não tem como a gente não lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Mas se você parar aí, você deixou escapar pelos dedos o sinal. O sinal não é esse. Jonas não fez nenhum milagre. E as pessoas se arrependeram dos seus pecados. E este é o sinal do Messias. Ele não vai fazer milagres para provar que ele perdoa o pecado do ser humano. Ele vai fazer milagres na vida de pessoas que estão lutando contra ele, inclusive de pessoas que simplesmente vão virar as costas para ele. Os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, não confirmam de forma alguma, não são sinais de arrependimento. Não é porque Deus fez um milagre na sua vida que você é então arrependido. Senão, Jonas, meus irmãos, quando Deus fez a plantinha ali, você pode estar numa luta com Deus e mesmo assim provar dos benefícios de Deus. Não são os benefícios, não são os milagres, o sinal. O sinal é a pregação de Jesus. Nessas duas passagens, a Bíblia diz que os ninivitas ouviram a pregação, se arrependeram, e por isso eles é que vão anunciar àqueles que se corromperam exatamente a palavra de justiça do Senhor. Nós terminamos pensando num Jesus que diz, nenhum sinal virá senão por Jonas. Mas eis quem é maior que Jonas. A pergunta é, por que Jesus é maior do que Jonas? Porque Jonas é lançado ao mar por sua desobediência, mas Jesus é preso à cruz por sua obediência. Jonas deseja morrer, mas quase morre. Jesus disse, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas morre. A diferença entre Jonas e Jesus é a mesma entre Isaac e Jesus. É a mesma entre todos os seus filhos que estão em Cristo Jesus e o próprio Cristo. Na hora em que Abraão levanta o cutelo e vai imolar o seu filho, a misericórdia de Deus se derrama sobre Abraão, na provisão de um carneiro que estava preso entre os arbustos. Jonas está prestes a morrer. Deus dá um livramento. Deus não, como o cordeiro que estava preso aos galhos, Deus envia um grande peixe que engole a Jonas. Mas diferente de Jonas, quando Jesus está preso aos arbustos, quando Jesus está dentro do mar feroz, turbulento, meus irmãos, não há ali
nenhuma salvação. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? E é o único momento da história, o único momento da história, em que a palavra de Deus se faz carne, Jesus se torna obediente, mas a obediência, ela implica juízo. É o único momento da história em que obedecer significa ser punido e carregar sobre si toda a ira divina. É o momento em que Jesus está em nosso lugar. É o momento onde todos nós, malcriados, insatisfeitos, incapazes de ver a graça de Deus em tudo que Deus faz, é exatamente naquele momento que esses pecados todos estão movidos em direção ao Verbo encarnado, a Jesus Cristo. Se você clama por socorro e arrepende dos seus pecados, Deus envia Jesus. Jesus obedece, clama por socorro, e a resposta que ele tem é o silêncio divino. O silêncio que tem que constranger você todos os dias. O silêncio que tem que fazer você acordar todos os dias e dizer: Senhor, como eu posso te agradecer por tudo que Jesus fez na cruz por mim? O que seria se o seu dia começasse não pedindo que Deus te desse as bênçãos, mas dizendo: Senhor, o que vier hoje veio, porque aquilo que foi mais importante, aquilo que foi mais valioso nessa vida, o presente mais caro que eu poderia ganhar neste mundo, o Senhor já me deu naquela cruz. Será que se a gente acordasse todas as manhãs assim, será que a gente olharia para as coisas que Deus nos dá dizendo assim: que coisa incrível? Ou se a gente diria assim: é só mais uma bênção que Deus deu. Eu só queria achar um crente assim, tá? Se você um dia achar um crente assim, você pega ele assim, ó. Nossa, você existe mesmo. A única explicação para a nossa ingratidão, e que mesmo ingratos somos salvos, é por Jesus. Ele é o grande peixe. Ele é o cordeiro preso naquele arbusto. Muita gente acha que Isaac representa Jesus. Isaac é você. Isaac sou eu. Jesus representa aquele cordeiro, aquele carneiro, que foi pego e ele se ensangrou. Isaac não sangrou, não existe o sacrifício de Isaac, tá? Isaac não foi sacrificado. Isaac é você. A igreja não foi sacrificada. A igreja foi salva. A igreja foi redimida. A igreja foi liberta. A igreja foi conquistada. E a grande pergunta é: por quê? Por amor. Porque foi assim que ele criou o universo. Por excesso de amor. Transbordamento de amor. E ele criou o mundo maravilhoso que ele é. Colocou o homem no jardim e disse assim: vem desfrutar de toda essa dádiva. Mas o homem não sabe amar. E toma o que não lhe é dado, porque não é satisfeito com o que lhe é dado. Tudo que você precisa para ser feliz, Deus já te deu. Por que você está procurando mais? Se não for para a glória de Deus, tudo que você está procurando é só um abismo. É só mais um mar revolto. É só mais uma fúria. É só mais uma ira. O imperativo de Cristo, todas as vezes que nós olhamos para Ele no Evangelho, é o imperativo do contentamento. É como aquele hino antigo que diz, né? Morri na cruz por ti, morri para te salvar. Não é? É o morri na cruz e o que fazes tu por mim. Ninguém pode fazer nada para levar Jesus na cruz. A única coisa que a gente pode fazer é louvá-lo e agradecê-lo.
Eu queria convidar você nessa manhã a agradecer ao Senhor. Agradecer pelo seu filho. Ah, mas pastor, meu filho, minha filha, não... Agradeça por ele. Foi Deus que te deu. É suficiente. Ah, o meu trabalho... Agradeça, é o suficiente. É o que Deus te deu agora. Isso é suficiente. Você não vai precisar de nada mais do que o que Ele te deu agora. E se você precisar mais, Ele vai mudar. Tudo que você tem agora é suficiente. É preciso aprender a ser contente antes de tudo aquilo que Deus vai fazer. Quem é contente antes, tem um encontro com a esperança antes da provisão. E é esse encontro antes da provisão que devora a nossa fúria e descontentamento. É hora do nosso descontentamento ser devorado pela gratidão. Oremos. Senhor Deus, não temos um buraco no peito. Nós somos o buraco no peito. Somos essa fome. Somos voracidade. Somos ansiosos, queremos tudo do nosso jeito. Imaginamos como vai ser o futuro. E então queremos que ele aconteça conforme a gente imaginou. Nós sabemos viver em submissão como os pássaros, como as plantas que te obedecem absolutamente, que te obedecem por natureza. Lutamos para te obedecer, Senhor. E o que é mais terrível? A gente quer, mas parece que há algo em nós que é como uma luta dentro de nós. E então é nessa hora que a gente precisa da tua graça, que é aquele freio, santo freio, o freio da nossa maldade, o freio da nossa corrupção. Se o Senhor tirar esse freio, a gente desce a ladeira, Senhor. Se o Senhor tirar esse freio, o abismo vai chamar outro abismo. Por isso contamos com esse freio. E ele dói, Senhor. Mas ele é imprescindível e precisamos dele e te damos graças por ele. Porque é ele que nos faz acordar do descontentamento. É ele que faz a gente entender que as nossas insatisfações, elas são tão ridículas. É como se em cada momento que a gente fizesse uma oração pedindo ao Senhor alguma coisa, como se fosse a coisa mais importante da vida, o Senhor estivesse olhando para a gente com aquela cara dizendo, é razoável o que você está me pedindo? Será que você precisa tanto disso? Deus, a gente está diante da maior preciosidade do tesouro, mas está tentando encontrar aquilo que vale mais. Graças te damos porque o Senhor mesmo não encontrou nada mais digno de glória do que o Senhor mesmo. Louvado seja o teu nome porque o Senhor glorifica a si mesmo. Porque o Senhor estabeleceu a si mesmo como padrão último de valor. E tudo deve ser moldado, valorizado e desvalorizado segundo está ou não em relação ao Senhor. Que a nossa vida esteja relacionada a Ti para que haja valor. Para que as coisas que tanto a gente acredita serem importantes para nos fazerem felizes, elas percam não a sua importância, mas a sua máxima importância. Que a gente saiba ser contente com o que o Senhor nos dá. Que a gente aprenda a ser contente com o momento da vida que o Senhor nos faz viver debaixo deste sol que nós vivemos. Nos ensina o contentamento, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, mesmo sem saber qual foi a resposta, qual foi a reação de Jonas,
mas sabendo qual vai ser a nossa reação diante da tua exortação. A tua palavra, Senhor, começou com o Senhor falando a Jonas e terminou com o Senhor falando a Jonas. Que seja assim a nossa vida, sempre começando com a tua palavra e terminando com ela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.